A alimentação está presente em nossas vidas desde o início dos tempos, influencia e é influenciada por inúmeros fatores, como a convivência, a geografia, culturas, dominação, entre outros. Estudos antropológicos demonstraram que durante um mesmo período de tempo, onívoros e principalmente herbívoros conviviam em um mesmo ambiente. Já no período paleolítico inferior, o consumo de carne se destacou por conta da evolução do homem, em que o próprio passou a ter uma estrutura mais vantajosa para a caça. Há 500 mil anos atrás, o homem já descobrira o fogo, porém não se dispunha a gastar do tempo, esforço e energia para dominá-lo e cozinhar seus alimentos. Era comum a eles procurar animais mortos por incêndios naturais. Já durante o período neolítico, a alimentação tradicional foi estabelecida pela cultura dos cereais e a criação de animais de pequeno porte. Desde então, começaram a ser detectadas preferências alimentares, formando organizações sociais e econômicas com identidade própria. No mundo grego, os cereais também eram parte principal da alimentação, fornecendo 80% da caloria total. Já para os romanos, a carne teve o papel mais importante, em decorrência da tradição de criação de porcos. O valor também é reservado ao pão, alimento símbolo dos romanos. Em geral, a alimentação dos gregos e romanos era composta basicamente de cereais, leguminosas, vinho, azeitona e azeite. Já na Península Itálica se destacam o queijo, a cevada, os figos e outras frutas frescas ou secas, silvestres ou cultivadas. Já na época do Antigo Egito, sabe-se que o senso comum ele preconizava que se alimentar em demácia era uma garantia de uma boa saúde. Os habitantes desse local eles tiveram uma alimentação, vamos dizer, equilibrada, de proteínas e vegetais. Suas fontes de proteínas animais elas vinham dos laticínios, como o leite dos animais que eles criavam, que assim era produzido os queijos e a manteiga, das carnes e dos peixes. Bom, por sua vez, os hebreus baseavam sua alimentação nas leis de Moisés. Algumas espécies de animais, elas deveriam ser evitadas. Essas eram chamadas de impuros. Os critérios escolhidos para definir os animais puros referiam-se principalmente às patas para os animais terrestres e às barbatanas para os animais aquáticos. Bom, já os etruscos, eles tinham sua alimentação em uma base de carboidratos, que eram fornecidos pelos cereais. Eles chamavam também bastante atenção, sobretudo, pelos seus banquetes, que eram servidos 2 vezes por dia. Muito diferente dos romanos e gregos, que faziam apenas o de jejum. Com a formação do cristianismo, o pão, o vinho e, de certo modo, o óleo, eles voltaram a fazer parte da alimentação em toda a Europa medieval. Esses alimentos, então, eles se tornaram sagrados para a liturgia cristã, sendo que eles são considerados símbolos do cristianismo até os dias de hoje. E naquela época se tornou importante o conhecimento das propriedades dos alimentos, como o valor nutricional, por exemplo. Isso permitiria evitar o excesso ou também suprir as carências de nutrientes. Assim, as características fundamentais do homem saudáveis foram definidas, sendo elas a variedade, a personificação, a flexibilidade, a moderação e a preferência por alimentos cozidos, porque esses ajudam na digestão. Porém, a alimentação e a mesa em geral, elas são espaços privilegiados, onde só alguns povos e algumas classes têm um privilégio de se alimentar bem. E um exemplo dessas classes mais altas são os aristocratas, que foram considerados a classe dos comedores de carne. A culinária medieval, ela refere-se muito a conjuntos de hábitos alimentares e de métodos. E esses métodos, eles eram muitas técnicas e processos utilizados para preparar, conservar e apresentar os alimentos das várias culturas europeias durante toda a Idade Média. E esse processo nosso foi muito longo. As dietas e as culinárias mudaram em toda a Europa. E essas mudanças, elas ajudaram muito a estabelecer as bases para uma cozinha moderna, para uma cozinha boa. O alimento mais básico na Europa era o pão, aí vinha os alimentos fabricados a partir dos cereais, como o mingau e as massas, e tinha carne. E quem comia carne na Europa era muito prestigiado, porque as pessoas diziam que quem comia carne tinha muito dinheiro na Europa, porque as outras pessoas elas comiam mais pão e mais produtos fabricados pelos cereais.